Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Olá, pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no programa Conectando na TV Mar. Você também pode assistir pelo nosso canal no YouTube e interagir conosco também através das nossas redes sociais. Nós estamos bem acompanhados aqui no Conectando com a Med Rádios, com a Miss Chloe e com a Agência Paradise. Dia 16, Dia Mundial da Voz. A voz, não é? Sem ela eu nem estaria aqui. E hoje eu estou super bem acompanhada com a otorrinolaringologista, a doutora Renata Ferraz, e nós vamos conversar a respeito disso. Esse assunto é muito tranquilo para você, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer mesmo falar de voz, né? Essa semana é bem especial porque a gente precisa orientar mais as pessoas. Você bem sabe o quanto é importante usar a voz, né? E cuidar dela. Quais são as principais patologias que afetam a voz? Existem patologias habituais, né? A gente aprende a falar, a gente nem sabe se a gente fala certo, se a gente fala errado, e às vezes a própria forma de falar pode machucar a laringe. Então, o nódulo vocal, que é o calo nas pregas vocais, que é muito comum em professores, principalmente, e profissionais da voz de uma forma geral, que é como se fizesse uma lesão repetitiva e, a partir disso, forma aquele calo. Existem cistos, existem pólipos das pregas vocais, dentre outros problemas. E problemas como o câncer de laringe, que a gente precisa frisar também, que está bem associado principalmente ao sexo masculino em sua maior parte e ao tabagismo, pessoas que fumam e que bebem principalmente. Olha só como é importante saber disso, né? Doutora, a gente sabe que a rouquidão, ela pode facilitar o diagnóstico, assim, despertar, nossa, tô rouco, né? Mas quais são as outras formas que a pessoa tem que observar para poder ir em busca desse diagnóstico? A rouquidão ela pode ocorrer por vários motivos. Um deles, na verdade, antes disso, eu vou explicar como que ocorre a voz, né? A gente respira, o ar entra, e quando o ar sai, é quando ele vibra as pregas vocais, esse ar sai da laringe, passa pela faringe, nariz, e ele vai ser articulado na boca e vai sair a voz. Então, qualquer problema aí nesse percurso pode causar rouquidão. O primeiro deles nas próprias pregas vocais, então refluxo. Às vezes o ácido do estômago ele pode subir para o esôfago, mas ele pode subir até a garganta. Quando ocorre isso, aquela região da garganta fica mais inchada, mais vermelha, e isso pode gerar rouquidão. Outra questão são problemas nasais, resfriados, a gente percebe que a voz fica estranha, fica rouca, então sinusites. Então tudo isso pode interferir. E uma rouquidão crônica persistente, em geral, é um problema mais crônico também, a gente precisa avaliar. Olha só, gente, então, uma consulta ao otorrinolaringologista não deve ser algo distante do seu dia a dia, né? Eu acredito que hoje a gente já tem mais costume de ver as pessoas dizendo assim, eu estou fazendo um check-up, eu estou olhando como que eu estou, como que a minha saúde está, mas a gente não vê a pessoa incluindo o otorrinolaringologista nesse check-up. A gente ouve muitas pessoas falando de estou tomando conta do meu coração ou outros, né, órgãos do nosso corpo, mas aí a pessoa esquece, a gente usa tanto a voz, a fala, que fica algo corriqueiro e de repente passa esquecido, mas deve ser acrescentado nesse check-up anual? Sim, eu acho que é válido, principalmente para profissionais da voz, né? Tem que ter o seu otorrino e o seu fonoaudiólogo ali do lado, para sempre que precisar, sempre acompanhar e evitar problemas. Quando tiver o problema, realmente conduzir. Pessoas, com o passar da idade, a voz ela muda também, então mudam os problemas. Eu acho interessante sim incluir o otorrino, porque como a gente não só avalia a voz, né, avalia o ouvido, a audição, avalia sono, avalia respiração, então é válido sim passar com o otorrino para fazer um check-up. Uma coisa que também afeta a voz é a falta de sono, não é? E aí eu já falo de coisas que eu experimento. A doutora falou de calo nas pregas vocais e eu já experimentei, infelizmente, essa situação. Mas quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, a gente percebe logo, a voz a gente sente que parece que faz um esforço maior para falar e fica até cansada, né? É verdade, o sono ele interfere em tudo e a voz é uma das coisas. Mas
tudo interfere na voz e às vezes a gente nem pensa sobre isso. Então, sono é uma delas, é alimentação. Então, dependendo do que você come, da hora que você come, de como você come, isso pode interferir na tua voz, né? Se você bebe, se toma bebida alcoólica, se ingere bastante líquido, tudo interfere na voz. Então, realmente, a voz ela acaba sendo um termômetro, principalmente para quem usa ela com tanta frequência como você. E aí a doutora falou assim, principalmente os profissionais da voz devem fazer essa avaliação, mas fala sério, né? Hoje em dia, com a mudança na comunicação, o avanço na tecnologia, pós-pandemia, então acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, a maioria das pessoas passaram a ser profissionais da voz. Por quê? Porque as redes sociais, não é, exigiu que as pessoas entrassem nessa vitrine, na verdade, né? E aí as empresas, todas elas têm que ter essa vitrine chamada Instagram, chamada YouTube, chamada Facebook, e as pessoas querem humanizar, porque pessoas não se comunicam com a marca, elas se comunicam com pessoas. Sim. Com outras pessoas, não é? E aí todo mundo quer virar profissional da voz, todo mundo precisa falar melhor, e as pessoas dizem assim, nossa, mas eu não estou falando direito. Você foi a um otorrinolaringologista, você foi a um fonoaudiólogo, então assim, eles podem ajudar e muito. Muitas vezes a pessoa tem até o calo, mas não tem conhecimento dele. Sim, você falou isso sobre profissional da voz, eu sou uma dessas, viu? Antes dessa época aí de rede social, eu não falava tanto assim não, mas aí eu comecei também a me descobrir dessa forma. E é interessante, né, quando a gente se descobre, então acho que é sempre válido. Sobre o calo, com certeza, a pessoa fica rouca e às vezes a pessoa já é rouca há muito tempo. E ela acha que aquilo é habitual, por vezes ela fala... Porque diferente da rede social até, mas um professor que passa o dia inteiro dando aula, manhã e tarde, por exemplo, ele precisa ter muito cuidado. Tem que ter intervalos, tem que tomar líquido, tem que ter momentos de repouso vocal, porque senão você machuca mesmo. Então, essa pessoa às vezes já tem uma rouquidão de longa data e ela acha que a voz dela é assim, ela até esqueceu como era antes disso. Então ela só vai perceber ou quando exagera um pouco mais, ou quando vai para um show e canta alto, ou quando toma alguma bebida alcoólica, alguma coisa que força um pouquinho mais, aí ela perde a voz. E por vezes a pessoa fica sem conseguir falar nada. Então isso é muito sério, a gente precisa ter bastante cuidado, porque a voz é a forma de nos comunicarmos, né? Isso, e eu falei isso, gente, porque quando eu tive o calo nas pregas vocais, eu não sabia que era isso. Eu sabia que estava com uma dificuldade grande de falar, eu sabia que eu fazia muito ram-ram, que também é um veneno, né? É verdade. Mas eu não sabia dos calos, mas porque eu visitava um otorrinolaringologista periodicamente, então eu descobri logo. Ainda bem. Não é? E eu descobri logo. Essa visita ela é muito importante. Como a doutora falou, não é só para olhar a voz, né? O nariz, todo ouvido, toda essa caixa aqui, ela precisa ser avaliada e cuidada, né? É verdade. Vamos falar um pouco mais a respeito da voz. Quais as dicas que você tem para dar para que a gente possa poupar a voz? Poupar no sentido de utilizar da maneira correta. Certo. Então a gente tem que lembrar que a laringe, que é o que produz a voz, é uma musculatura. Então se a gente força demais, tipo um exercício físico, que a gente se machuca porque a gente faz demais ou faz errado, é a mesma coisa que a laringe. Então se você fala muito ou fala de uma forma errada, isso pode trazer problemas. Então a gente tem que lembrar de não gritar, né? Evitar sussurrar. A gente acha que sussurrar a gente está economizando a voz, mas na verdade a gente está forçando mais do que falar no seu tom normal. Então sussurrar, falar muito alto ou gritar, principalmente show que tem bebida alcoólica e a pessoa grita ali cantando a música, a tendência é também forçar bastante a voz. Ter uma alimentação saudável, evitar alimentos que dificultem a digestão ou que aumentem o refluxo, incluindo café, refrigerantes e coisas desse tipo. Que mais? Quem é profissional da voz, lembrar do repouso vocal e do aquecimento vocal, que é muito importante, porque às vezes a gente, do jeito que chega, começa a falar e se você fizer isso e comparar com um dia que você aquece, você vê o quanto a sua voz fica diferente, ela fica limpa. Então tudo isso é bem importante.
E se perceber qualquer alteração de timbre de voz, se está ficando rouco com frequência ou qualquer alteração nesse sentido, vale a pena sim procurar o otorrino e o fono. Chocolatezinho também afeta, viu? Afeta mesmo. Não é? A gente lembra porque abril, né? É o mês de chocolates aí. Verdade. E aí a gente realmente percebe que é como se fizesse uma camada, né? Que incomoda bastante quando a gente vai falar de maneira profissional, falar de uma forma assim. E aí a gente fica bem incomodado. Doutora, respeito. Só um minuto. E frisando bastante líquido, né, gente? Tomar bastante água para não deixar a garganta seca. Isso. Então, isso é importante. Olha só, hein? Avaliação da voz. Como que é feita essa avaliação? Primeiramente, a percepção mesmo, né? A gente como otorrino já fica com o ouvido mais aguçado, então eu sou um problema, inclusive. Eu escuto uma voz que não tá legal, eu já chamo a pessoa de lado ali, então ninguém me escapa. Então, a gente acaba reconhecendo isso, ou a pessoa reconhecendo, procurando o otorrino. A gente avalia a voz e vai fazer um exame que se chama videonasolaringoscopia, ou a videolaringoscopia, que é um exame endoscópico onde a gente passa uma fibra e vai ver as pregas vocais de forma direta. E o paciente ele consegue emitir algumas vogais, algumas palavras, às vezes, e a gente vê como que essa laringe se comporta durante as emissões. A partir daí, a gente avalia se tem alguma lesão ou não, ou se tem alguma alteração que precisa intervir. A partir do registro desse exame, em tendo necessidade, a gente encaminha para o fono, para uma reabilitação, ou em tendo indicação cirúrgica, caso nesse sentido, também a gente dá seguimento. Eu já consigo entender, perceber que a videonaso avalia também a parte nasal da história, né? Mas... O que é muito importante, porque toda essa caixa de ressonância, ela influencia na voz. Então, às vezes a gente pode avaliar diretamente a laringe, mas é importante fazer toda essa avaliação do nariz também, porque problemas nasais podem influenciar na voz. Então, a gente pode acabar descobrindo alguma outra coisa que está interferindo na laringe e aí fazer um tratamento por completo. E eu vou te falar, eu prefiro fazer videonaso do que só a videolaringoscopia, porque aquela linguinha presa ali me incomoda bastante. Pelo nariz já é mais tranquilo, eu já fiz tantas, né, mas eu já faço com mais tranquilidade, tá? A doutora falou a respeito da utilização, de como que você fala, e os shows, né, aquela competição sonora, ela prejudica muito, né? Falar no carro também, a gente usa muito celular no carro e às vezes o barulho ambiente, a gente já altera um pouco a voz, isso também interfere, né, doutora? Imagino que sim. Interfere bastante. Em situações pontuais, a gente acaba sabendo que aquilo não vai trazer grandes repercussões, mas se for uma situação pontual onde você grita muito forte, você pode fazer uma lesão aguda das pregas vocais, um pólipo, até mesmo como se fosse um sangramento, uma lesão ali, um hematoma. Isso pode ocorrer. Não é tão frequente, mas pode. Quando isso acontece de forma repetitiva, por exemplo, um professor de educação física que está num jogo, num estádio, num lugar muito barulhento, que tem que falar mais alto que aquilo, realmente precisa ter bastante cuidado, porque isso a longo prazo vai trazer problema também. Então a gente sempre orienta um alto-falante ou alguma coisa que amplie a sua voz. Um professor também, dependendo de como é aquela sala de aula ali, um ar-condicionado ligado, na nossa época do pó, do giz. Então tem muitas coisas que podem influenciar. A gente tem que ter cuidado com esse volume mesmo, de como que a gente fala, a gente não percebe. Eu também já fiz fonoterapia, eu também já tive problema e eu acho que talvez por isso hoje eu sou otorrino. E eu já fiquei rouca por muito tempo, já fiz fono e até já achei que eu não pudesse ser profissional da voz em algum momento, mas hoje, com a consciência da fono, é muito interessante como hoje eu não fico mais rouca. Ou quando eu percebo que eu estou ficando, eu já sei o que é que eu posso fazer para melhorar. Então a gente já sabe para onde voltar. Mas uma pessoa que está ali machucando a prega vocal diariamente, a tendência é evoluir para um problema. Eu faço muito o paralelo do fisioterapeuta. Então você teve uma lesão de perna e aí você não está andando legal, mas aí você já quer voltar a jogar. Então assim, aí você fez fisio um tempo, não fez por completo e vai voltar a jogar. Então a tendência é que aquilo fique uma sequela. É um pouco parecido, o fono ele é o fisio mais ou menos das pregas vocais, então a gente precisa fazer um tempo com eles, às vezes eles passam os exercícios para a gente fazer, nem sempre as pessoas querem fazer ou manter, mas é muito importante a gente saber o que fazer para melhorar e ter um profissional de lado, né? Porque hoje em dia na
internet tem vários exercícios para você fazer e às vezes você está fazendo uma coisa errada que pode te prejudicar também. É isso mesmo. Então, olha só, vou para o intervalinho comercial, é rápido e a gente volta já com essa conversa super interessante e eu já pergunto para você, como é que tá a sua voz?